Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Schleder. Eu sou pesquisador do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LN Nano, que fica no CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Então, minha formação, eu tenho doutorado em Nanociências e Materiais Avançados pela Federal do ABC. Eu tenho também um estágio pós-doutoral na Universidade de Harvard. E desde 2023 eu voltei para o Brasil e eu coordeno o grupo de simulação computacional e inteligência artificial no LN Nano. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre as fronteiras da inteligência artificial para a descoberta e o design de materiais de maneira acelerada. Então, aqui coloquei o subtítulo como encontrar os materiais do amanhã de uma maneira mais rápida. Então, aqui a gente tem vários tópicos de fronteira, mas a ideia principal da apresentação de hoje é ter uma visão mais geral sobre o que dá para fazer com esse tipo de ferramentas e como aplicar. Então, eu vou usar alguns exemplos para ilustrar o uso dessas ferramentas, e aqui são tópicos que eu não vou abordar. Então, aqui seria uma lista de áreas que a gente consegue estar na fronteira, né, dessa área, tanto da química, física, materiais, usando inteligência artificial, mas são tópicos que eu não vou adentrar, que eles têm uma profundidade maior, e para a gente conseguir discutir, eu vou apresentar maneiras mais gerais. Então, acho que está bastante relevante falar aqui por que a gente utiliza esse tipo de ferramentas no CNPEM. Então, o CNPEM em si, ele tem uma missão que está dividido, que a gente chama de quatro eixos. E o eixo número um é você ter facilities, né? Então, você tem uma infraestrutura científica para toda a comunidade científica, não só do Brasil, mas como do mundo. Então, faz sentido ter equipamentos e ferramentas, né, tecnologias disponíveis para toda a comunidade. O eixo 2 é pesquisa e desenvolvimento interno, que também está muito atrelado, né, a você conseguir desenvolver essas ferramentas e técnicas, né? O eixo 3 é o suporte à inovação, então fazer isso chegar também no setor produtivo de uma maneira bem abrangente. E eixo 4 é educação, treinamento e extensão de uma maneira geral. Então, aqui a gente consegue ver o campus do CNPEM e a gente fica, o LN Nano, aqui no canto do campus, né? Então, aqui é onde a gente atua, mas tem uma atuação bastante integrada de todo o ecossistema, né? Então, só para ilustrar aqui o que a gente faz no nosso grupo, então a gente tem basicamente duas áreas principais, que é a área de teoria e simulações computacionais. Então, a gente usa alguns tipos de ferramentas e aplicação em diferentes áreas de materiais. Mas o que a gente vai focar aqui hoje é nesse lado da direita, que é toda a área de ciência de dados e inteligência artificial para a área de materiais como um todo. Então, a gente usa como ferramentas o aprendizado de máquina, que é o machine learning, e as redes neurais profundas, que é o deep learning, para diferentes aplicações, tanto de desenvolvimento de técnicas como aplicações, e é como eu vou ilustrar mais à frente. Então, aqui são só alguns highlights, né, que a gente conseguiu obter, principalmente ao longo do ano passado, em diferentes áreas. Então, nossa atuação é bastante abrangente. Então, como a gente vai discutir aqui, tanto a parte de descoberta e design de materiais, mas também acelerar simulações, colocar física dentro dessas redes neurais, como coletar dados de maneira mais eficiente, processamento de imagens e outras modalidades, e conectar com essa área experimental, de sensores e outros tipos de aplicações. Então, eu gosto sempre de começar, para quem tiver mais interesse, então aqui que a gente tem uma apresentação mais geral, a gente escreveu alguns anos atrás um artigo de revisão dessa área, então saiu publicado em 2019, que ele fala toda a motivação por trás de por que a gente está utilizando inteligência artificial, porque hoje, que de fato esses tipos de técnicas elas se consolidaram, e como isso foi construído e até a parte da fundamentação mais matemática, os diferentes algoritmos e exemplos de aplicações. Então, para quem tiver interesse, né, de se aprofundar um pouco mais, recomendo bastante, é talvez um dos artigos mais usados na área de física, química e ciência de materiais, que discute essa parte de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Então, eu gosto sempre de começar com uma discussão mais abrangente do contexto da inteligência artificial. Então, existe uma grande discussão na ciência que discute como a ciência ela consegue avançar. E aí existem duas abordagens que elas são complementares, né? Que a ciência que ela é baseada ou que ela evolui de acordo com novos conceitos e a ciência que ela evolui de acordo com novas ferramentas. E existe esse artigo bastante famoso do físico Freeman Dyson que discute isso com uma frase, né? Que ele diz que o efeito de uma revolução baseada em novos conceitos é explicar coisas antigas de novas maneiras.
Já por outro lado, o efeito de uma revolução baseada em novas ferramentas é descobrir novas coisas que ainda têm que ser explicadas, né? Então, como eu disse, acho que a gente pode encarar isso de uma maneira bastante complementar, né? Que a inteligência artificial em si, ela é uma nova ferramenta no nosso arsenal. Então, a gente tem que aprender como ela funciona, em que sentidos ou em que contextos faz sentido aplicá-la, e aí a gente vai usar quando fizer sentido apenas, e ela vai estar ali à nossa disposição como mais uma ferramenta à nossa disposição, que vai ser utilizada quando fizer sentido. E aí existe uma outra discussão que agora é como a evolução da ciência ao longo do tempo. Então, os filósofos da ciência, né, eles propuseram essa distinção, né, que você pode encarar como se a ciência evolui de acordo com alguns paradigmas, né? Então, o primeiro, obviamente, a ciência se iniciou e ela sempre vai conectar com o mundo real, que é a ciência empírica ou os experimentos, né? Isso, se a gente pensar numa linha do tempo, até aproximadamente 1600 ali, é como majoritariamente a ciência evoluiu, foi de acordo com esse paradigma. A partir do momento que você tem informação suficiente para compilar e condensar e interpretar, você consegue formular agora o que é chamado segundo paradigma da ciência, que é a ciência teórica. Então, você consegue formular leis nas mais diferentes áreas. Então, aqui como exemplo, a gente tem a mecânica, a termodinâmica, eletromagnetismo e assim por diante. E aí você permite obter informações e a construção do conhecimento de uma maneira diferente agora, não necessariamente que você precise, né, do experimento, mas você consegue entender outras situações. Aí já agora, na metade do século passado, aproximadamente, você tem o surgimento de um novo paradigma, que é o terceiro, que é chamado ciência computacional. E aí vem as áreas da simulação computacional, né? E como exemplo, na área de física, química e materiais, a gente tem aqui a dinâmica molecular, a teoria do funcional da densidade e assim por diante. Então, agora, não só você consegue entender as leis, que vão reger diferentes fenômenos e processos, mas você agora consegue implementar elas computacionalmente e entender situações que não eram possíveis até então. E agora, finalmente, no século recente, a gente tem o que é chamado de quarto paradigma da ciência, que é proposto, que é a ciência baseada em dados, né? Então, isso inclui todas as ferramentas de aprendizagem estatística, mineração de dados, detecção de padrões e a inteligência artificial em si. Então, agora a ideia é você pegar toda essa informação que foi gerada até então e conseguir construir conhecimento novo partindo disso. Inclusive, existem discussões que pessoas que propõem que a gente pode estar atingindo um quinto paradigma da ciência, que seria a ciência que ela é gerada por meio de máquinas, né? Então, isso ainda é uma realidade que não se consolidou, mas a gente pode estar caminhando para potencialmente esse quinto paradigma. E é o que é sempre importante lembrar é que todos esses paradigmas, eles se reforçam, né? Então você tem, eles são complementares e a construção do conhecimento, ela sempre cresce, né? Então, o conhecimento é uma função que ela está sempre crescendo e é um ciclo que se reforça na construção do conhecimento. Muito bem. Então, por que que hoje a gente vê o surgimento da inteligência artificial e dessas diferentes técnicas, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que é volume em função do tempo, e a gente pode olhar aqui primeiro essa linha preta, que é a criação de dados ao longo do tempo. Então, a gente sabe, né, conhecido que o volume da criação de dados ele está crescendo cada vez mais, e isso pode ser representado por um crescimento exponencial. O importante disso é que apenas uma fração dessa criação de dados ela é armazenada em bancos de armazenamento, seja de maneira digital ou analógica, mas você não consegue armazenar todos os dados que são gerados nas mais diferentes áreas. Mas ainda além disso, o que é mais importante não é essa curva verde, mas é essa curva azul aqui, que é apenas uma fração muito menor dessa informação armazenada, ela é convertida ou capturada em conhecimento. E à medida que o tempo passa, você vai tendo um gap aqui, uma diferença entre essas curvas que vai crescendo cada vez mais. E aí que surge a ideia de utilizar essas ferramentas baseadas em aprendizagem estatística, inteligência artificial, para a gente conseguir extrair informação, extrair conhecimento, né, dessa informação armazenada. Então, se a gente pensar na área da inteligência artificial, ela tradicionalmente ela é definida, né, como você tentar mimetizar o conhecimento humano, a inteligência humana, né? Então, você tradicionalmente divide nas mais diferentes áreas, como discurso, som, visão, processamento de linguagem, texto, robótica
e outras áreas mais especializadas, mas a área que maior teve avanços nos últimos anos foi a área de aprendizado de máquina, machine learning e o deep learning associado, né? Então é importante lembrar que isso é uma divisão bastante geral, mas você tem áreas especializadas e cada vez mais tentando entender e explorar essas diferentes conexões com a inteligência humana, né? Então a gente tem aprendizado de máquina, mas também tem ramos da neurociência, da inteligência geral, da robótica e teoria, todas se desenvolvendo e apesar dessa divisão mais simples, a gente tem cada vez complexidade e pesquisa ativa em todas essas diferentes áreas. E é o que a gente consegue ver ao longo do tempo, né, como essas diferentes áreas elas foram evoluindo, e eu só vou destacar aqui uma delas, que é essa aprendizagem profunda, foi a que mais revolucionou a área, e por isso que a gente vem discutindo cada vez mais esse tipo de ferramentas, porque ela conseguiu obter ganhos bastante expressivos nas mais diferentes áreas. E aí, apesar de a gente ter uma classificação que pode ser tão simples, mas a gente vê que todas essas áreas elas estão intrinsecamente muito conectadas. Então vamos falar um pouco de materiais, né? Quais são os desafios da área da ciência de materiais e a descoberta ou design de novos materiais? Por que a gente precisa deles? Então, grande parte, ou dos grandes desafios da sociedade atual, você consegue avançar se você tiver soluções na área de materiais. Então, se a gente pensar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são os 17 objetivos, grande parte deles você conseguiria solucionar se você tivesse um material adequado que conseguisse ter propriedades para resolver esses problemas. Só que a dificuldade de ter materiais é que você precisa que eles tenham propriedades muito específicas e eles têm que ter exatamente uma propriedade com valor muito específico para ele ter essas soluções para diferentes problemas. E não só isso, eles precisam ter propriedades simultâneas. Então tem que ter propriedades diferentes simultaneamente no mesmo material, o que dificulta muito o desenvolvimento deles. E o processo tradicional de você desenvolver novos materiais, ele é bastante lento e ineficiente. Então você consegue apenas explorar uma fração muito pequena das possibilidades possíveis de novos materiais, né? Então a gente tem uma analogia que é como buscar agulha no palheiro, onde esse palheiro tem um tamanho infinito, que seria o espaço químico de combinações, né? Então você pensa em tabela periódica, como você poderia combinar os materiais de diferentes maneiras, né? Então, isso leva a que a gente, na realidade, até hoje, explorou apenas uma fração muito pequena de todos os materiais possíveis que existem para ser explorados. E aí, justifica o uso da inteligência artificial, que é a gente tentar usar essa nova ferramenta, que vai aprender dos dados que a gente já tem descobertos, então, todo o conhecimento descoberto até então, para acelerar esse processo de desenvolvimento de novos materiais e também usando simulações simultaneamente. Então, a ideia é identificar padrões nos conjuntos de dados, usar essa informação que a gente já tem obtida e, com isso, conseguir descobrir novos materiais de uma maneira muito mais acelerada. Então, um ponto importante é que sem necessitar, né, você fazer os materiais em laboratório ou testar eles fisicamente, né? Então, a gente consegue ter esse processo muito mais acelerado e também acelerar, por exemplo, as simulações de materiais, que já são uma maneira de você ter esse processo de uma maneira mais eficiente, né? Então, as simulações, elas são acuradas, mas normalmente muito lentas também. Então, é uma abordagem de você acelerar as simulações para, por sua vez, acelerar esse processo de descoberta de materiais. Então, essa ideia, né, de ter a descoberta e o design de novos materiais é substituir esse processo que está aqui à esquerda, que é o processo tradicional, basicamente por tentativa e erro, também conhecido como o método edsoniano, de Thomas Edison, né? De você testar diferentes composições, combinações, né, por tentativa e erro, até descobrir algo que se aproxime melhor do seu objetivo. Então, aqui na figura a gente representa isso vamos supor que a gente tem um espaço de materiais possíveis, e esse espaço abstrato ele é composto, por exemplo, por diferentes átomos. Então, a gente pega a tabela periódica, combina ele em diferentes composições, então qual que é a proporção entre eles, e cada um desses materiais eles podem se estruturar em diferentes estruturas cristalinas, né? Então, para cada material que a gente pense uma combinação, a gente coloca um ponto nesse espaço e, por exemplo, vai medir uma propriedade de interesse. Pode ser uma propriedade eletrônica, mecânica ou assim por diante. E a gente vai em laboratório ou por simulação e mede qual que é a propriedade correspondente desse material. A gente tem aqui um espaço correspondente, que é o espaço da propriedade desse material. E cada pontinho, que é um material, a gente vai ter que fazer isso e medir, e ver se ele é melhor, pior
ou como ele está modificando à medida que a gente varia esse material. Então, essa é a abordagem tentativa e erro, porque a gente tem que fazer esse mapeamento, um ponto para uma propriedade. Então, a abordagem baseada em dados agora, a gente pode dizer, e se eu fizer uso, ou se eu aproveitar a informação que eu já estou coletando nesse processo? Então, isso é o que a gente vai fazer. A gente pega esses dados que a gente já obteve, que relaciona o material com a propriedade correspondente, e agora vamos dizer, eu vou criar uma função que ela vai baseada nesses átomos na composição, na estrutura, que aqui eu chamei de ACIS, me dá uma função que ela vai retornar a propriedade correspondente. Então, qual que é a ideia? É ter aqui uma função que ela é aproximada, então por isso que ela não tem a fidelidade original, mas ela já vai me ajudar a guiar a dizer, se eu tiver tal composição e estrutura desse material, qual que é a propriedade que eu vou ter correspondente. Então, isso me ajuda a guiar de quando eu modificar essa composição e estrutura do material, onde é que a propriedade vai estar nesse mapa. Então, eu consigo, de uma maneira muito mais acelerada, já dizer, se eu variar a estrutura desse material ou a combinação desse material de uma certa maneira, eu consigo, por exemplo, otimizar essa propriedade. Então, aumentar ou diminuir, ou entender melhor como é que esses parâmetros vão influenciar na propriedade que eu tenho interesse. E isso me permite agora fazer o que é chamado de design inverso, né? Então, se eu quiser um ponto aqui que tenha uma propriedade máxima otimizada, eu vou encontrar qual que é o material que vai me retornar esse ponto aqui de propriedade máxima. E eu consigo achar no espaço de materiais qual que seria essa combinação. Então, isso é um dos exemplos, o primeiro exemplo que eu quero dar nessa apresentação, que é a ideia de fazer o design de novos materiais em si. E aí, qual que é a ideia? Se eu tiver um modelo ou uma função que consiga fazer isso de maneira aproximada, que a gente acabou de discutir, eu consigo pensar em um novo material, ter um modelo aproximado, uma função que vai me dizer, por exemplo, se ele é estável ou não. E se ele for estável, eu consigo agora filtrar as diferentes propriedades que são de interesse para mim nas diferentes aplicações. Então, um material que é estável e que tenha boas propriedades mecânicas, ou boas propriedades eletrônicas, ou boas propriedades magnéticas, ópticas e assim por diante. Isso tudo eu consigo fazer baseado nos dados que eu já tenho, e só no final, os materiais que são mais promissores para aplicação, eu vou lá e vou fazer, seja ele em laboratório, no mundo real, ou em simulações para comprovar se de fato eu estou obtendo o que eu espero. Então, esse é um dos trabalhos que a gente fez algum tempo atrás, que é, vamos tentar descobrir materiais que são estáveis. Então, tem uma estabilidade termodinâmica, e aí eu vou fazer essas combinações, né? Quais são os meus graus de liberdade? Eu tenho as combinações dos elementos da tabela periódica, em diferentes estequiometrias, então as proporções entre eles, e diferentes estruturas, então geometrias que os materiais podem estar. Eu quero ter um modelo que ele vai me falar se os materiais são, por exemplo, baixo, médio ou muito estáveis. E aí eu vou descobrir quais deles são ou não interessantes para a minha aplicação para seguir com essa filtragem de propriedades. Então, para ilustrar como esse processo é bastante geral, aqui eu estou colocando uma propriedade eletrônica, que ela é bastante mais complicada, né? Então, a propriedade quântica dos materiais, que é uma classe que é chamada de isolantes topológicos. Eles têm esse nome por causa das propriedades eletrônicas, né? Eles têm estados eletrônicos metálicos na superfície do material que são protegidos por algumas simetrias. Então, por isso que eles são chamados topológicos, porque eles são protegidos por simetrias e, do ponto de vista prático, eles são muito interessantes para aplicações, de fato, em propriedades eletrônicas, né? Então, por exemplo, você tem aqui transistores ou dispositivos eletrônicos. E foi basicamente a mesma abordagem que a gente pensou nesse trabalho, que é, eu vou ter combinações de diferentes materiais, vou encontrar quais são as propriedades que conseguem distinguir esses meus materiais em materiais que pertencem a essa classe, né, que vão ter uma propriedade de interesse, ou materiais que não têm essa propriedade e não têm esse potencial de aplicação, né? E com isso, nesse trabalho, não coloquei a referência aqui, mas a gente conseguiu encontrar novos materiais que têm essa propriedade e são de interesse de aplicações. A gente conseguiu colocar esses novos materiais para a comunidade potencialmente sintetizar. E, utilizando essa abordagem, a gente conseguiu acelerar em pelo menos uma ordem de grandeza a velocidade que a gente conseguiria descobrir esses materiais, ao invés, por exemplo, da estratégia de tentativa e erro.
Então, aqui a gente consegue chegar num ponto que é a gente pode ter modelos de inteligência artificial que vão atuar como parceiros ou assistentes criativos, né? Então, na hora que a gente quer pensar em fazer o design de novos materiais, alguns modelos de inteligência artificial têm essa capacidade que é chamada generativa, que é muito similar aos modelos de linguagem que a gente utiliza hoje, né? Então, você consegue perguntar para um modelo já treinado e ele vai conseguir sugerir novas composições, novos materiais. Então, essa é a capacidade generativa, né? E aí, com esse tipo de estratégia, a gente consegue fazer o que discutimos um pouquinho antes, que é essa ideia do design inverso, né? Então, a gente tem uma aplicação, tem uma necessidade de encontrar materiais com uma determinada propriedade, e agora a gente quer um modelo que consiga nos retornar qual que é o material que vai satisfazer essa propriedade. Então, esse é o santo graal, né, que é chamado de materiais. Então, em vez de perguntar quais são as propriedades de um material, que seria a abordagem direta, a gente pergunta o contrário, que é qual é o material que tem essa propriedade específica que é do meu interesse. Então, para ilustrar agora um outro tipo de aplicação, né, dessas técnicas de inteligência artificial, a gente vai falar desse exemplo, que é um trabalho na área da Twistrônica, que é uma área que ela tem esse nome porque você consegue controlar as propriedades eletrônicas de materiais com uma rotação desses materiais. Então, por isso chama twist do inglês e vira twistrônica, né? Então, por que que eu quero discutir esse trabalho? Porque eu quero demonstrar as capacidades de você amostrar espaços combinatórios muito grandes de uma maneira mais eficiente. Então, isso também é chamado de aprendizagem ativa ou active learning, que você consegue explorar espaços combinatórios grandes. Então, a aplicação em si, só para ilustrar o que que é essa área de você ter padrões de Moiré, em, padrões de interferência, né, entre materiais. Então, aqui eu estou colocando como exemplo dois materiais bidimensionais, então eles são materiais planos, um em cima do outro. Então, a gente está colocando uma visualização por cima. E o que eu estou fazendo, então, aqui a gente pode pensar, por exemplo, que são duas camadas de grafeno, que eles são no plano, e eu tenho duas camadas. Então, uma em cima da outra, uma está em vermelho e outra está em azul. E aí o que eu faço é alterar o ângulo de rotação entre eles. Então, se vocês perceberem, talvez na imagem não esteja tão bom, mas eu consigo variar o ângulo de rotação entre eles e com isso eu formo padrões de interferência que eles são modulados no espaço. Então, dependendo do ângulo de rotação desses materiais, eu vou ter um padrão de interferência diferente no espaço que a gente consegue ver, né? Então, a área desses padrões de interferência varia. E por que que isso é importante? A gente tem aqui um gráfico, né, que o ângulo de rotação aqui entre essas duas camadas, ou alternativamente, qual que é a área desses domínios, ela tem uma relação inversamente proporcional. Então a gente viu que quanto menor o ângulo de rotação entre essas duas camadas, os domínios de interação, de interferência, a gente viu que eles visualmente ficam maiores, né? Isso é muito interessante porque, do ponto de vista de interação dos materiais, eles vão ter interações diferentes dependendo do domínio, do tamanho desses domínios, né? E isso é interessante porque você ter esse padrão modulado no espaço confere propriedades muito diferentes nesses materiais. Então, essa área cresceu muito quando foi descoberto, né, que, por exemplo, um grafeno ele pode se tornar um supercondutor se você tiver um ângulo de rotação entre as camadas muito preciso, muito bem determinado. Então, você consegue modular as propriedades do material controlando esse grau de liberdade, que é muito mais simples do que você ter que fazer um novo material. Então, essa é uma área que era muito desejável antigamente, há muito tempo, né, que você tem um controle das propriedades eletrônicas simplesmente pelo controle de um material de um parâmetro facilmente controlável, né? Então, antigamente, na área de materiais bidimensionais, esses materiais planares, isso era desejado já há muito tempo e esperava-se que você pudesse fazer isso ao empilhar diferentes materiais, como se eles fossem, por exemplo, aqui a analogia, como um Lego. Então, você tem diferentes materiais e você pode empilhar eles e controlar as propriedades de acordo com esse empilhamento. Porém, isso ao longo das décadas, né? Então já tem algumas décadas que os materiais bidimensionais foram descobertos, não se provou tão fácil assim e o limite de propriedades que você consegue controlar não é tão preciso assim.
Então, esse grau de liberdade adicional foi muito interessante, porque você consegue controlar muito mais precisamente as propriedades materiais, porém introduz um grande problema do ponto de vista de combinatória, né? Então, você tem agora um grau de liberdade adicional, porque anteriormente, cada material, você tinha esse grau de liberdade, que são os átomos, as composições e as estruturas. Agora, se a gente pensar o stack, que é o empilhamento desses diferentes materiais, é um grau de liberdade a mais. E além disso, agora a gente está adicionando a rotação entre essas diferentes camadas. Então, na prática, o número de combinações possíveis é infinito, e mesmo se você discretizar essas opções, isso ainda se torna na faixa pelo menos de bilhões ou mais, né? Então, do ponto de vista de execução, é impossível você testar todas as combinações possíveis para encontrar um material que vai ter uma propriedade interessante para você. Então, a gente retorna essa ideia, né, de ter o santo grau de fazer o design de materiais por demanda, que a gente quer novamente retornar essa pergunta. Em vez de perguntar quais são as propriedades desse material específico ou dessa combinação específica que eu escolhi, a gente quer perguntar qual que é o material que vai ter essa propriedade específica que eu estou falando que desejo. Então, novamente, a gente retorna a ter uma estratégia baseada em dados, baseada em inteligência artificial, para fazer o design de materiais que já vão me dar a resposta que eu desejo. E aqui, só colocando já, esse é um trabalho nosso, de alguns anos atrás, na época que eu estava no pós-doutorado em Harvard, que a gente fez essa busca nesse espaço combinatório bastante grande. E aí tem diferentes maneiras de implementar essa estratégia de aprendizagem ativa. Aqui a gente implementou uma estratégia baseada em agentes que trocam informações. Mas o importante aqui nesse slide é que a gente tinha centenas de milhares de possibilidades, então mais de 100 mil combinações possíveis do número de materiais que a gente escolheu, e a gente conseguia prever a propriedade de qualquer uma dessas combinações possíveis, testando ou criando um modelo com apenas 3% dos dados de todas essas combinações. Então a gente acelerou e muito o processo de descobrir e fazer o design de novos materiais, utilizando a informação de uma fração bem pequena de todas as combinações possíveis. Então essa é a grande vantagem do método, né? Você conseguir acelerar e muito e agora saber, de maneira aproximada, obviamente, mas qual que é a propriedade de qualquer uma dessas combinações. E aí o que permitiu para essa aplicação específica é que agora a gente tinha essa tunabilidade, né, esse controle preciso da propriedade, e se a gente pensava em uma propriedade eletrônica como gap de energia, você ter duas, três ou até quatro camadas de materiais, então se a gente empilhar quatro materiais diferentes, para qualquer valor entre zero e em torno de 2 elétron-volts, você vai ter vários materiais que vão satisfazer e vão te retornar a propriedade desejada. Então, para qualquer valor que você deseja aqui, a gente consegue te retornar um material que vai satisfazer a propriedade para sua aplicação. Então, isso permite uma ideia, né, que é você fechar esse loop na medida que você alia esse tipo de estratégia com o que vem surgindo cada vez mais, que são laboratórios autônomos ou laboratórios, né, que se autopilotam, né? Então, você ter modelos baseados em inteligência artificial, modelos estatísticos, aliados à robótica, agora vão te permitir fechar esse ciclo de criar novas combinações, gerar novos materiais, coletar informação e fazer esse ciclo de feedback contínuo até você ter uma acurácia satisfatória para a sua aplicação. Então, essa é a conclusão principal desse tipo de estratégia, é que você consegue ter uma coleção de dados de maneira muito eficiente e otimizar quaisquer que seja o seu alvo ou seu output desejado. Então, para ilustrar, um tipo de abordagem disso, esse é um trabalho, um projeto liderado pela pesquisadora Juliana Bernardes, aqui do LN Nano, que a gente está implementando esse tipo de estratégia para fazer novos filamentos baseados em materiais renováveis, né? Então, você tem vários parâmetros ou variáveis para a geração desses materiais e a gente quer achar quais são os parâmetros ótimos para ter uma fibra que tenha a propriedade desejada para determinada aplicação. E agora, acho que conectando um ponto importante que é sempre temos que discutir, né, nesses modelos de inteligência artificial, é como tornar a inteligência artificial
mais inteligente e confiável para a ciência e para ter resultados robustos, né? Então a gente tem que ajudar, né? Ou fornecer informações para que esses modelos tenham uma compreensão e façam sentido, né? Integração de conhecimentos científicos. Então, tem algumas diferentes áreas, aqui a gente vai falar tem tantos modelos explicáveis ou interpretáveis, que para determinadas aplicações é importante você entender como os modelos estão te gerando determinadas respostas, né? Então, a gente quer perguntar por que o modelo está retornando o resultado que a gente tá esperando ali, né? Então, essa é a última parte que eu vou falar, como a gente conecta um pouco mais com resultados no mundo real, que é a parte de aplicação em equações simples e acuradas, com aplicações para sensores nanoestruturados do mundo real. Então, eu vou utilizar esse trabalho aqui para ilustrar essa parte. É um trabalho de alguns anos atrás já, liderado a parte experimental pelo grupo do pesquisador Renato Lima, aqui também do LN Nano, que é uma ideia de você ter sensores para diagnósticos de doenças. Então, isso está integrado numa área que é bastante utilizada, né, que é a área de química analítica. Então, a gente vai utilizar aprendizado de máquina nesse contexto. E a ideia, muito simplificadamente, né, da química analítica é você ter métodos e instrumentos para quantificar matéria. Então, quantificar algum elemento que você tem numa amostra em particular, né? Isso pode ser aplicado nas mais diferentes áreas, né? Então, a gente tem aqui na área da medicina, diagnóstico de doenças, que vai ser o nosso exemplo, mas também na área ambiental, para controle de qualidade de água, na área alimentícia, farmacêutica, energia, extração de óleo, ciência, engenharia e assim por diante, né? Então, a gente vai retomar o que é o aprendizado de máquina. Tem uma frase famosa do físico Richard Feynman, que diz que a gente não sabe quais são as regras do jogo, mas se a gente é permitido assistir algum jogo por tempo suficientemente grande, eventualmente a gente aprende algumas das regras e dos padrões desse jogo. Então, essa ideia do aprendizado de máquina pode ser encarada como automatizar algo que já é feito há muito tempo na ciência, né? Que é automatizar as observações empíricas e a gente formular essas observações empíricas em regras empíricas que vão valer para um determinado contexto. Então, aqui a gente tem exemplos disso que é feito ao longo da história, né? As regras de Helmholtz, a lei de Vergar, efeito Halpert, a própria tabela periódica, né? É uma identificação de padrões e assim por diante. Então, a gente vai aplicar métodos de inteligência artificial, que é aprendizado de máquina, machine learning, para automatizar essa identificação de padrões que vão funcionar de acordo com o conjunto de dados que eu estou fornecendo na área mais específica. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo aqui mais didático, né, que a gente precisa, para ter o machine learning, 4 componentes principais. O primeiro, que é o mais importante, é a definição de qual que é o problema que eu estou tentando resolver. Então, a gente tem alguns tipos de problemas principais no machine learning, por exemplo, classificação, regressão, redução de dimensionalidade ou agrupamento. E a gente saber muito bem que tipo de problema a gente está lidando. Então, aqui, normalmente, os problemas supervisionados são classificação ou regressão, que é o que a gente vai fazer aqui. O segundo componente é ter um conjunto de dados, mas não só isso, esse conjunto de dados, ele tem que me fornecer uma representação que o computador vai entender. Então, isso normalmente é uma maneira numérica que o computador lida. Normalmente é uma forma de tabelas, que são os dados de entrada para o meu modelo aprender. E a gente vai precisar de um algoritmo que vai conectar esses dados de entrada em uma resposta que a gente deseja obter. Então, vamos passar por cada um desses componentes nesse exemplo em particular. Então, o problema que a gente tinha, e nesse caso de diagnóstico, a gente quer quantificar, né, um marcador para a doença, e aí, nesse caso, é utilizado essas vesículas extracelulares, que elas vão possuir duas medidas de entrada: a concentração dessas vesículas e a concentração de proteínas que estão associadas a elas. Então, a gente tem amostras líquidas aqui, que foram tiradas de animais modelo, e aí essas diferentes amostras vão conter essas diferentes concentrações que vão nos dar a resposta se o indivíduo é saudável ou não. Qual que é o dado e a representação, né? O dado a gente obtém via sensores multidimensionais. Então, aqui a gente tem um tipo de sensor que ele vai obter um sinal baseado
em dados capacitivos de uma dupla camada elétrica, não precisa de reagente, é microfluídica, e à medida que a amostra passa aqui, um líquido, ele vai obter esse sinal capacitivo e ele vai fornecer para a gente esse chamado fingerprint ou impressão digital da amostra. Então, o que que é isso? São as respostas capacitivas em diferentes frequências, e isso tudo é medido simultaneamente. Então, a gente tem para cada amostra, como se fosse uma impressão digital, e isso são os dados da nossa amostra. Então, é multidimensional porque você tem várias variáveis simultâneas para uma única amostra, né? E aí, a gente consegue trabalhar com esses dados, né? Então, quais são os problemas que a gente quer identificar com isso? A concentração desses marcadores, para indicar se é saudável ou não, e se de fato esse dado, para as diferentes amostras, ele é diferente ou não. Então, essa primeira etapa de visualização, se os dados são diferentes, cada uma das amostras, ela de fato mostra um sinal diferente, então a gente pode prosseguir para uma etapa posterior e fazer esse aprendizado que é supervisionado, né? Então, a gente vai fornecer os dados para a máquina, para um modelo, e isso é que é chamado de treinar um modelo ou treinar um algoritmo. A gente fornece esses dados de entrada, que é a impressão digital, e qual que é o valor correspondente da concentração do analítico que a gente quer analisar. E a gente treina um modelo para identificar essas diferenças dos casos de maior ou menor concentração, né? Então, como eu falei que um ponto importante era a interpretabilidade, aqui a gente utilizou um modelo que nos retorna o que é chamado de regressão simbólica, né? Então, simbólico porque ele vai nos retornar uma expressão analítica, ou seja, uma equação que vai falar qual que é a resposta que a gente está querendo obter. Então, aqui, a concentração tanto da vesícula quanto das proteínas, ela é uma equação. Então, ela é interpretável do ponto de vista que a gente pode ver essa equação e interpretar como se fosse um capacitor em série ou em paralelo, e ele vai usar essas diferentes frequências. Isso, do ponto de vista da interpretação, é interessante, porque a gente consegue associar quais frequências estão relacionadas ao que da amostra. Então, podem ser fatores geométricos, podem ser fatores de interação específica da amostra com o sensor e assim por diante. E não só isso, ela tem que ter uma acurácia boa o suficiente para agora eu tenho essas equações que vão dar uma resposta para a gente que, dado apenas a impressão digital de alguma nova amostra, que eu não sei a resposta agora, ele vai conseguir me responder qual que é a concentração do analito dessa amostra, e assim a gente consegue saber se é saudável ou não essa amostra. Então, aqui, treinando esse tipo de modelos, a gente consegue separar muito bem quais são as amostras que são saudáveis ou não, e com isso ter predições para novas amostras que a gente não sabe a resposta agora, né? Então, essa é a ideia sempre, você treinar um modelo para conseguir aplicar depois em casos que você não sabe a resposta. Então, desse tipo de trabalho, ele foi muito importante porque você consegue agora ter uma análise diagnóstica que só foi possível porque você tinha essa análise de dados com o machine learning. Então, o método tradicional, que normalmente é baseado em curvas de calibração unidimensionais, ou seja, você tem que fazer um fit de uma única variável em função da concentração, esse tipo de método ele tem muitas limitações e em vários casos não funciona. Então, essa aplicação só funcionou porque a gente conseguiu ter um modelo com mais parâmetros obtido com o machine learning, e agora isso permitiu você ter uma resposta diretamente da amostra. Então, o que é chamado sample to answer, da amostra para o resultado, praticamente instantaneamente. Isso sem utilizar reagentes, então você economiza tanto em tempo quanto em recursos, né? Então, aqui isso, por exemplo, conseguiu ser implementado em um smartphone e ter resultados praticamente em tempo real. E por não utilizar reagentes, você consegue ter aplicações que é chamado de point of care. Então, em regiões extremas ou onde você não tem acesso, né, a reagentes químicos ou equipamento e assim por diante, né? Então, esse tipo de abordagem ele é bastante genérico, como a gente viu, tem aplicações nas mais diferentes áreas. Então, a gente tem uma série de trabalhos, que eu não vou comentar mais, mas só ilustrar aqui, por exemplo, controle de qualidade de água, na destilação de volumes pequenos de petróleo, que é um problema bastante grande. Também no diagnóstico, mas na área de Covid, né, algum tempo atrás. E mais recentemente também a área de agricultura 4.0, agricultura de precisão, onde você consegue monitorar em tempo real e com precisão cada indivíduo, cada planta em si, se ela está tendo ou não, por exemplo,
perda de água ou estresse hídrico por falta ou sobra de água, né? Então a gente consegue, com esse tipo de sensor, que é colocado diretamente na planta, você consegue fazer esse tipo de controle da saúde das plantas, né? Então, só para finalizar, né, a gente discutiu algumas das grandes áreas e tipos de aplicações da inteligência artificial e o machine learning, né, na área de materiais. Então, a integração desses métodos e ferramentas da inteligência artificial, ela transforma a ciência de materiais num processo mais inteligente e mais rápido, mais acelerado. Então, a gente tem vários potenciais avanços a serem ainda descobertos. Então, isso não é consolidado, é uma evolução que está acontecendo a todo tempo. E tem potenciais na área de saúde, na área de energia, sustentabilidade e assim por diante. E com uma mensagem final, a gente pode discutir de maneira mais abrangente que a inteligência artificial ela não está substituindo os cientistas, mas ela está amplificando essas capacidades, ela está aumentando o potencial de colaboração, aumentando a criatividade que a gente tem para pensar os problemas e como aplicar esse tipo de ferramenta. Então, ela cria mais um caminho, mais um potencial para a gente ter uma parceria de construir os próximos capítulos, né? Então, os fundamentos para o desenvolvimento de novos materiais para resolver esses grandes desafios da sociedade e ter um futuro melhor. Então, com isso, quero encerrar. Agradeço a atenção de todos e fico aberto para discussões e perguntas. Muito obrigado. Boa noite.